pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar para vocês como surgiu o Natal do modo como nós o conhecemos hoje em dia. Quem foi o Papai Noel? Qual a história do presépio e do pinheiro? E de onde surgiram as cores que só de nós vermos já lembramos que é Natal? Toda tradição é inventada. Isso vai desde o Fausto, a imponência da coroação dos reis da Inglaterra, que na verdade é uma criação do século XIX, até o Dia dos Namorados no Brasil, que é comemorado no mês de junho, numa época em que as vendas no comércio eram baixas. Assim como essas e outras tradições, isso também aconteceu com o Natal. E é sobre a invenção do Natal que o vídeo de hoje vai falar. Mas antes disso, aquele avisinho de praxe, dá uma olhadinha se você está inscrito no canal. Se você não está inscrito, se inscreve, dá uma olhada também se teu sininho está ativado para você receber as notificações aqui do canal. E para ajudar o canal, você pode entrar para o clube do canal, você pode mandar um Pix para nós, ou simplesmente compartilhar esse e outros vídeos e deixar o seu comentário, seu like e seu dislike aqui embaixo, tá legal? Vamos então ao vídeo de hoje. Não, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro do ano 1 da era cristã. Ou nasceu. A verdade é que ninguém sabe ao certo. A Bíblia não dá nenhuma pista sobre a época do ano em que ele nasceu. E os historiadores divergem até mesmo sobre o ano, que provavelmente teria sido um pouco mais para frente. Foi só muito tempo depois que o dia 25 de dezembro começou a ser adotado como a data do aniversário de Jesus. Isso aconteceu por volta do século III, quando o cristianismo estava se tornando a principal religião do Império Romano. Nessa época do ano, perto do solstício de inverno, os romanos comemoravam duas importantes festas pagãs. Uma era a Saturnália, um festival em honra ao deus Saturno, que era celebrada por vários dias a partir de 17 de dezembro. Ela é uma das festas que deram origem ao carnaval, como eu já falei nesse outro vídeo aqui. Durante as comemorações da Saturnália havia banquetes e troca de presentes. O outro evento era o Sol Invicto, que os romanos copiaram do culto ao deus persa Mitra, um patrono dos soldados. Essa festa era comemorada 3 dias depois do solstício do inverno, ou seja, em 25 de dezembro, quando as noites começavam a ficar mais curtas para eles. A festa representava o sol vencendo a escuridão e o frio. Essas festas pagãs eram muito enraizadas na cultura romana e não adiantava simplesmente proibi-las. Então escolheram mantê-las, mudando o significado delas e tornando-as uma festa cristã. Assim, se escolheu essa data para comemorar o nascimento de Jesus, associando o renascimento do sol com a vinda do Filho de Deus. E não eram só os romanos que faziam festas nessa época. Existe uma longa tradição de comemorar o solstício do inverno, que data da pré-história. É só ver que muitos monumentos antigos de culturas diferentes ficam alinhados com o sol nesse dia. Por exemplo, Newgrange, na Irlanda, o Templo de Karnak, no Egito, e o Templo do Sol, em Machu Picchu, no Peru. Essas festas de inverno estão relacionadas com o ciclo da agricultura nos países mais frios, porque nesse período a colheita já terminou, mas ainda está gelado demais para começar o plantio da nova safra. Então é uma época em que há muito pouco trabalho no campo e bastante comida nas despensas. Por isso faz sentido se reunir para celebrar e desejar que o próximo ciclo traga fartura. No solstício de inverno, os pagãos do norte da Europa celebravam um festival chamado Yule, tão popular que mais tarde acabou associado ao período natalino em algumas línguas germânicas. No Irã, a festa chama-se Yalda, quando as famílias se reúnem para fazer uma refeição e recitar poesia. Por tudo isso, a celebração do Natal em dezembro foi se espalhando rapidamente pela maioria das denominações cristãs. E em 567, o Concílio de Tours proclamou os 12 dias entre 25 de dezembro e 6 de janeiro do Natal até o Dia de Reis como sendo um período sagrado. A relevância dessa celebração
foi reforçada no ano 800, quando Carlos Magno foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico nessa data, como eu falei nesse vídeo aqui. Mas nem todo mundo comemora do mesmo jeito. Para os cristãos ortodoxos, a data mais importante não é o Natal, é a Páscoa, que celebra a ressurreição do Cristo. Para eles, todo mundo nasce, mas o único que ressuscitou foi Jesus, e esse é um sinal da sua natureza divina. Por outro lado, algumas denominações protestantes e as Testemunhas de Jeová proíbem a comemoração do Natal, porque eles consideram a data mais ligada às festas pagãs do que à Bíblia. As celebrações do Natal eram muito diferentes na Idade Média, mas sempre envolveram muita comida e troca de presentes, além da decoração. Na Europa, esse é um período em que as árvores perdem as folhas. Por isso se usavam ramos de plantas que permaneciam verdes, mesmo no inverno, para decorar as casas e as ruas. Como elas continuam vivas quando tudo parece estar morto, elas representam a esperança do renascimento. É por isso que o pinheiro, o azevinho e o visco ficaram associados com o Natal. O visco é aquela planta que nos países de língua inglesa é pendurado no teto e as pessoas se beijam quando passam debaixo dela. Essa decoração com ramos verdes acabou evoluindo para a árvore de Natal, que surgiu no norte da Europa no século XVI. Mas não se sabe exatamente onde começou essa tradição de decorar pinheiros de Natal para celebrar a festa. Uns dizem que foi em Tallinn, na Estônia, outros que foi em Estrasburgo, ou então em outra cidade de língua alemã. Existe uma lenda que Martinho Lutero, o fundador do protestantismo, teria sido a primeira pessoa a erguer uma árvore de Natal. Ele teria feito isso depois de uma caminhada numa noite de inverno, quando ficou encantado com a beleza dos pinheiros cobertos de neve e das estrelas brilhando entre os seus ramos. Essa é uma versão que se encontra muito na internet, mas não é verdade. Essa fake news tem origem numa gravura do século XIX, que retratava Lutero com a sua família reunidos em torno de uma árvore de Natal. Só que essa tradição começou décadas depois da morte dele. O que tem de verdade nessa história é que foram os protestantes germânicos os primeiros a adotar o pinheiro enfeitado como um dos símbolos do Natal. Esse costume se generalizou no começo do século XIX e por um tempo era até ridicularizado pelos católicos, que diziam que o protestantismo era a religião da árvore de Natal. Levou algumas décadas para que o pinheirinho se difundisse também para lares de outras religiões. O costume da árvore de Natal foi se difundindo para outros países junto com os imigrantes germânicos. Na Inglaterra, por exemplo, ela se popularizou com a publicação de uma gravura natalina que mostrava a Rainha Vitória com o marido e os filhos em torno de um pinheiro enfeitado em 1848. Eu falei sobre a Rainha Vitória nesse outro vídeo. A família de Vitória era de origem germânica e quando ela era criança adorava a árvore de Natal cercada de presentes. Aos 12 anos, ela inclusive escreveu uma carta falando sobre isso. Ou seja, a história de que o príncipe Albert teria sido o responsável por levar o costume das árvores de Natal da Alemanha para dentro da família real inglesa e por consequência para a Inglaterra não é verdade. Porém, o primo dele, o rei Dom Fernando, casado com Dona Maria II de Portugal, foi a primeira pessoa a montar uma árvore de Natal em um palácio português. No Brasil, o costume de decorar a árvore pode ter chegado com os imigrantes germânicos na primeira metade do século XIX, mas não existem registros históricos sobre isso. A primeira vez que uma árvore de Natal é mencionada, com certeza, é numa carta da princesa Leopoldina para os pais em 1859. O imperador Dom Pedro II e a imperatriz Dona Teresa Cristina estavam viajando para as chamadas províncias do norte, e as filhas Isabel e Leopoldina ficaram no Rio com a preceptora delas, a Condessa de Barral.
Nessa carta, a princesa Leopoldina conta a respeito de como foi a comemoração de Natal e menciona que a condessa de Barral montou uma árvore que a condessa chamou de Árvore do Noel e que ela enfeitou com palmatórias. Imagina que coisa mais educativa, né? As bolas de Natal de vidro começaram a ser fabricadas no início do século XIX, mas eram muito caras e só as pessoas mais ricas podiam comprar. Para a maioria, as árvores eram decoradas como nos primeiros tempos, com doces, nozes e frutas como a maçã. Nos países mais frios, a colheita da maçã acontece no final de outono, e como é uma fruta bem resistente, ela é perfeita para fazer parte da decoração dos pinheiros. É por causa disso que vermelho e verde acabaram se tornando as cores tradicionais do Natal. Tanto em Portugal como em outras partes do mundo, a decoração de Natal não está completa sem o presépio. O presépio é uma cena da natividade representando o nascimento de Jesus. E, diferente da árvore de Natal, a gente sabe exatamente quando ele foi criado e por quem. Em 1223, São Francisco de Assis decidiu celebrar o Natal na cidade de Grétio. Mas as pessoas da cidade eram camponeses simples, que tinham dificuldade de visualizar a cena do nascimento de Jesus. Então ele teve a ideia de criar uma imagem viva para representar esse momento. Ele mandou trazer uma manjedoura de alimentar animais, um boi e um burro para representar a estrebaria onde o menino nasceu. E dispôs as pessoas como se fossem atores. Todos gostaram da ideia de ter essa representação visual do nascimento e as igrejas começaram a fazer figuras para repetir a cena. Esse ato passou a ser conhecido em italiano como presepe, derivado do latim presepium, que quer dizer estrebaria. Daí vem a palavra presépio. Em espanhol, a cena é conhecida como Belém, derivado do nome da cidade onde Jesus nasceu. E em inglês é simplesmente nativity, que quer dizer natividade. Já na Ilha da Madeira e em alguns outros lugares, inclusive do Brasil, o costume recebe o nome de lapinha, porque o estábulo onde Jesus nasceu ficaria numa lapa, uma espécie de gruta. Foi durante o Renascimento que o costume do presépio saiu das igrejas e passou para a casa dos nobres e depois dos plebeus. Em 1567, a duquesa de Amalfi mandou montar um presépio com 116 figuras. Segundo o Guinness Book, o maior presépio do mundo em movimento é o de São Paio de Oleiros, em Portugal, que tem 7.500 peças, das quais 162 são mecânicas e se movem. Claro que o presépio não precisa ter tudo isso de figura, mas algumas são fundamentais. Entre as mais tradicionais estão José e Maria, o boi e o burro, o anjo, os 3 reis magos e a estrela guia, e os pastores com algumas ovelhas. Além, é claro, do menino Jesus na manjedoura. E em Portugal e em algumas famílias brasileiras é tradicional montar o presépio com a manjedoura vazia e só colocar o bebê na noite de Natal à meia-noite, quando, segundo o costume, ele nasceu. Dependendo do país, outros personagens podem ser comuns. O chamado presépio tradicional português costuma trazer figuras típicas das áreas rurais, como lavadeiras, moleiros e até bandas de música. Já na Catalunha, o costume é colocar num cantinho do presépio o caganer, que é isso mesmo que vocês estão imaginando. É um bonequinho fazendo as suas necessidades. Ele simboliza boa sorte para o próximo ano, porque o esterco é usado para adubar os campos. Hoje é possível encontrar os bonequinhos do caganer com a imagem de personalidades como jogadores de futebol, do Papa, reis, artistas e até de presidentes. Um costume muito mais antigo que o do presépio é o de trocar presentes na época do Natal. Como eu já contei, os romanos tinham o hábito de fazer isso durante a Saturnália, mas para os cristãos essa é uma lembrança dos presentes trazidos pelos 3 reis magos para Jesus. Por isso, em alguns lugares, a troca dos presentes não acontece no dia de Natal, mas no dia de Reis. Durante a Idade Média, era comum que se dessem presentes durante o período natalino para pessoas com quem se tinha uma relação hierárquica ou de contrato.
Por exemplo, servos camponeses davam presentes aos seus amos e inquilinos aos senhorios. Mas na época da Renascença, esse costume estava desaparecendo e tinha se tornado hábito presentear crianças e os mais pobres. A popularidade de dois santos contribuiu para essa mudança de mentalidade. Um é São Venceslau, um rei da Boêmia que, segundo a lenda, costumava sair disfarçado para levar presentes aos pobres e necessitados. O outro é São Nicolau, que acabou se tornando parte integrante das tradições do Natal. São Nicolau de Mira foi um bispo do século IV que viveu na atual Turquia e que ficou muito conhecido pela sua generosidade. Ele era de família rica, mas depois que os pais morreram, ele doou toda a sua fortuna para os pobres. A história mais famosa associada com ele conta que um dia ele viu falar de um homem que tinha 3 filhas, mas não podia casá-las porque não tinha dinheiro para o dote delas. Nicolau então decidiu ajudá-los, mas ele não queria fazer isso em público para evitar que eles se sentissem humilhados em aceitar caridade. Então, ele colocou moedas de ouro numa bolsa e atirou pela janela. O pai usou esse primeiro presente para casar a primeira filha. E depois disso, Nicolau repetiu a ação com a segunda. Mas quando chegou o tempo da terceira filha casar, o pai ficou acordado várias noites até conseguir ver quem estava presenteando a sua família. Ele foi atrás de São Nicolau, se ajoelhou para agradecer, mas Nicolau pediu por favor para ele manter tudo em segredo. Mas pelo visto não deu muito certo. Todo mundo conheceu a lenda do santo. A festa de São Nicolau é comemorada em 6 de dezembro. Por isso, ele acabou associado ao Advento, que é o período que antecede o Natal. Daí, para ele se tornar aquele que traz os presentes, foi um passo. Em alguns lugares passou a ser comum presentear no dia de São Nicolau, em vez do Dia dos Reis. Foi só na segunda metade do século XIX que a troca de presentes passou para a noite de Natal na maior parte dos países cristãos. Mesmo com essa mudança, São Nicolau permaneceu como o responsável por trazer os presentes de Natal para as crianças, especialmente nos países de língua germânica, como a Alemanha, a Holanda e a Inglaterra. Quando os holandeses se estabeleceram na América, na colônia de Nova Amsterdã, atual Nova York, eles levaram com eles as tradições relacionadas ao Sinterklaas, uma versão folclórica do São Nicolau. O Sinterklaas se veste como um bispo com uma mitra vermelha e uma longa barba branca e carrega um livro com o nome de todas as crianças que diz se elas foram boazinhas ou não. Nos Estados Unidos, o Sinterklaas se transformou em Santa Claus e continuou na mesma missão de levar presentes para as crianças comportadas. Ele acabou misturado com outra figura inspirada em São Nicolau, o Pai Natal, que aparece no folclore inglês e francês no século XVI. Na França, ele se chama Père Noël. Em Portugal, ele é conhecido mesmo como Pai Natal. A imagem que a gente tem do Papai Noel chegando num trenó, puxado por renas e descendo pela chaminé, com um saco cheio de presentes, surgiu no século XIX. Essa figura apareceu em um poema publicado nos Estados Unidos em 1823, chamado Uma Visita de São Nicolau, também conhecida como A Noite Antes do Natal. Mas foi só no século XX que se firmou no imaginário a iconografia do bom velhinho gorducho, vestindo roupas de inverno vermelhas e brancas, uma carapuça com uma bola na ponta e o cinto preto. Essa imagem foi criada em 1931 para uma campanha da Coca-Cola, pelo artista Randall Sundblom, um norte-americano filho de um finlandês e de uma sueca. Sundblom se inspirou no poema Uma Visita de São Nicolau e nos cartões de Natal que recebia da família do norte da Europa para criar a figura que ficou tão icônica. Isso levou ao surgimento de uma lenda urbana de que o Papai Noel teria sido criado pela Coca-Cola
usando as cores da empresa. Na verdade, as propagandas só fixaram uma imagem porque essas representações já existiam. As cores branco e vermelho, por exemplo, já eram usados desde o Sinterklaas. O Papai Noel acabou se tornando um ícone internacional a ponto de haver um lugar onde se acredita que ele vive, a aldeia de Rovaniemi, na Finlândia, pertinho do Polo Norte. Mas ele não é a única figura folclórica que leva presentes de Natal. Em vários lugares há outras figuras envolvidas nessa função, às vezes como ajudantes, como elfos, às vezes no próprio lugar do Papai Noel. O próprio Sinterklaas da Holanda tem um ajudante chamado Zwarte Piet, que quer dizer Pedro Preto. A origem dele é uma lenda associada a São Nicolau, que teria domado um demônio e o transformado num ajudante. Com o tempo, esse ajudante se transformou no Zwarte Piet, que originalmente representa um homem negro, na verdade um branco com cara pintada de negro, que é um servo ou escravo do Sinterklaas. Demorou bastante tempo para as pessoas perceberem o quanto de racismo tinha nessa representação. Hoje é mais comum dizer que o Zwarte Piet tem a cara escura por causa da sujeira da chaminé por onde ele desce para levar os presentes. Já nos países eslavos, além do São Nicolau, que continua trazendo os presentes no dia 6 de dezembro, há uma outra figura, o Vovô Frio, ou melhor, Ded Moroz em russo, Dedek Mraz em esloveno e Dziadek Mróz em polonês, e assim por diante. Essa figura folclórica deriva do Morozko, um deus do inverno do paganismo eslavo, que nos contos de fadas dá presentes para uma menina que o trata com respeito. Em alguns países, o Vovô Frio é acompanhado por sua neta, Sneguroshka, a donzela de neve. Na Rússia, os dois se vestem de azul e branco, em vez de vermelho e branco como o Papai Noel. Já na Eslovênia, o Dedek Mraz se veste todo de branco. Outros visitantes não trazem só presentes para quem foi bonzinho, eles também punem quem se comportou mal. O Krampus, que aparece na Áustria e na Alemanha, e a Befana, da Itália, estão entre essas pessoas desse grupo. O Krampus é um monstro com chifres que visita as crianças na véspera do dia de São Nicolau. Se elas foram boazinhas, ganham doces e chocolates do santo. Se não foram, o Krampus dá uma surra de vara nelas. E você aí julgando aí nas palmatórias da Barral, né? E já a Befana é uma bruxa que não é tão malvada. Diz a lenda que ela era uma mulher sábia que foi convidada pelos 3 reis magos para ir visitar Jesus com eles, mas ela recusou dizendo que tinha muito serviço em casa para fazer. Mais tarde ela se arrependeu e tentou segui-los, mas ela não encontrou o rastro e até hoje viaja tentando encontrar o bebê. Enquanto isso, a Befana entra em todas as casas e sabe na hora se as crianças foram boazinhas ou malvadas. Para quem se comportou, ela enche a meia delas de presentes e de doces. Quem não se comportou, recebe só um pedaço de carvão. Na Islândia, quem faz as visitas são 13 irmãos, conhecidos como Jólasveinar. Cada um deles vem num dia diferente, de 12 a 24 de dezembro. E eles fazem uma confusão, pregam peças, lambem colheres, batem portas, são basicamente uns sacis albinos. Mas eles gostam das crianças e cada um deles deixa um presentinho nos sapatos delas. Em Portugal, tradicionalmente, os presentes não são trazidos por nenhuma dessas figuras folclóricas. Quem presenteia as crianças é o próprio aniversariante, o menino Jesus. Não importa quais sejam as suas tradições ou as suas crenças. Uma coisa todo mundo concorda, o simbolismo do Natal vai muito além do material. Essa é uma época em que as pessoas confraternizam, as famílias se reúnem e até estranhos são bem-vindos para compartilhar esse período de festas. A ideia de que ninguém deve passar a noite de Natal sozinho deu origem a várias tradições. Na Irlanda, por exemplo, as pessoas costumam colocar uma vela na janela durante a noite de Natal. Originalmente isso servia
para guiar as pessoas que estivessem sozinhas na estrada para encontrarem a casa mais próxima. Hoje, ela indica para os desconhecidos solitários que eles são bem-vindos. A tradição de receber viajantes e peregrinos de portas abertas é uma das origens da ceia de Natal. Para acolher bem os viajantes, era preciso ter mais comida preparada, então a fartura à mesa passou a ser sinônimo de um bom Natal. Em alguns lugares de Portugal, onde a ceia tem o nome de consoada, a comida é posta na mesa antes do jantar do dia 24 e é só retirada na manhã do dia 26. Mas provavelmente a história que mais representa esse espírito de confraternização aconteceu no Natal de 1914. A Primeira Guerra Mundial tinha começado em agosto, com todo mundo achando que ela ia terminar a tempo de todos passarem o Natal em casa. E isso foi uma ilusão, um grande engano. O frio chegou com os exércitos na frente ocidental, com todos enfiados em trincheiras, os alemães de um lado, os britânicos e franceses do outro, se observando através da distância que os separava, que era chamada Terra de Ninguém. Com esse impasse, começou a faltar munição e os generais tiveram que repensar sua estratégia. Por isso, a luta em vários lugares ficou quase interrompida. Assim, quando chegou a véspera de Natal, muitos soldados decidiram trocar presentes e cantar músicas natalinas dentro das suas trincheiras. Em vários lugares, algumas pessoas começaram a atravessar a Terra de Ninguém para levar às trincheiras inimigas um pouco de comida, uma lembrança, um cigarro, alguma coisa para marcar essa data festiva. Logo, estava todo mundo confraternizando, cantando juntos e até jogando futebol. Também houve troca de prisioneiros e em muitos lugares os dois lados do conflito se reuniram para recuperar os mortos e darem um enterro decente a eles. Essas cenas também aconteceram na frente oriental, onde soldados russos acabaram aceitando o convite dos austríacos e dos alemães para se juntar a eles na Terra de Ninguém e celebrar. A trégua de Natal, como ficou conhecido, não aconteceu em todos os lugares, mas foi difundida bastante para se tornar praticamente uma lenda. Tem até filme sobre isso. Quem não gostou nada foram os generais. Primeiro, porque viam o ocorrido como uma quebra da disciplina. Segundo, porque a confraternização humaniza o adversário. E quando o soldado vê o inimigo não só como inimigo, mas como um ser humano, como ele é bem menos provável que ele queira matá-lo. Essa reprovação dos superiores e o aumento da intensidade da guerra fizeram com que a trégua de Natal não se repetisse nos outros anos. Embora em alguns lugares tenha havido pausas na luta para que ao menos o Natal passassem em paz. E é isso que eu desejo para vocês nesse Natal. Muita paz, muita harmonia, muita tranquilidade. Um Feliz Natal para todos e eu quero saber de vocês, dessas tradições todas que eu falei, da árvore de Natal, do presépio, dos presentes, da ceia, o que vocês mais gostam, o que vocês praticam entre a família de vocês, dentro da família de vocês. Um abraço e um bom Natal para todos.